Nossas rodadas aqui de conversas, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, seja sempre muito bem-vindo, bom dia para você. Eu hoje antecipei a semana que sexta-feira eu vou estar off, mas eu falei, não, tem que ir lá na BMC para a gente conversar. Maravilha. Will, obrigada, Will. São vários pontos, mas acho que uma grande expectativa hoje, pelo menos a atenção aí do mercado, né, voltada para essa expectativa do resultado de NVIDIA, né? A NVIDIA aí prepara para divulgar o balanço após o fechamento do mercado, uma expectativa muito grande, inclusive por conta, acho que deste papel central em soluções de inteligência artificial, né, que a empresa desenvolve. Queria, inclusive, entender um pouco também da sua visão, da sua expectativa, que está trazendo aí essa volatilidade subindo, né, fazendo com que as bolsas hoje fiquem aí no patamar positivo por conta dessa expectativa de NVIDIA. Boa, Paula. Muito bem comentado o que a gente falou, né? Acho que a NVIDIA é o principal, ou foi entendida como principal player de inteligência artificial e por isso ela ganha bastante representatividade. Vale lembrar que no último resultado a empresa surpreendeu positivamente, com números acima do que o mercado estava esperando, e não só isso, né? Dando um guidance, projetando que esse resultado divulgado, que vai ser divulgado hoje, depois do fechamento do mercado, ele seria bem mais forte do que vinha sendo estimado naquele momento pelo mercado. E aí, depois do resultado do primeiro trimestre, as ações decolaram. Eu ouvi o conference de resultado e foi realmente muito otimista sob o ponto de vista da possibilidade ou do tamanho da oportunidade que é a inteligência artificial. Bom, passou-se isso, a ação já sobe mais de 200% e muita coisa já foi sendo colocada no preço, né? E por isso que você tem uma grande expectativa hoje em relação ao resultado, que deve entregar números fortes quando você olha na comparação ano contra ano. Receita crescendo 60% na comparação ano contra ano e lucro crescendo 300%. Isso é que o mercado já espera, e esse é o ponto, né? Expectativa e realidade. Será que a NVIDIA vai conseguir surpreender o mercado neste resultado? Ou, se não surpreender nesse resultado, entregar o que o mercado espera? Olhando para frente, será que eles vão manter aquele tom de otimismo, né? Será que a gente já viu algumas empresas, né, relativizando ou puxando um pouco o freio, dizendo, olha, inteligência artificial tem muito potencial, mas também não é de uma hora para outra, né? A Microsoft foi nessa linha, é gradual. E a NVIDIA foi o cara mais otimista, realmente, com as perspectivas de inteligência artificial. E aí, o resultado depois do fechamento vai ser bem importante, inclusive para direcionar mercado, enfim, em geral, né? Não só a NVIDIA. Você, sempre um prazer bater esse papo contigo. Claro que o mercado fica na expectativa, né? Porque o guidance da NVIDIA vai, talvez, conduzir todo o setor de inteligência artificial, todo mundo nessa expectativa sobre os próximos passos da inteligência artificial. Mas você muito bem falou, né? As ações subiram tanto nesses últimos tempos, né? As ações desempenharam tão bem com essa expectativa. Se for olhar, de repente, o desempenho mesmo de NVIDIA, o mercado está projetando que ela tenha crescimentos constantes e robustos ao longo de tanto tempo para se tornar exatamente a empresa que o mercado está projetando. E crescimentos em níveis de Apple, crescimentos em nível de Google, assim. A pergunta, né, e aí nesse papel que você desempenha aí, será que dá, Will, será que surfando essa onda de inteligência artificial, esse futuro que é a inteligência artificial, a NVIDIA se tornaria um Google, uma Apple com crescimentos tão fortes assim ao longo dos próximos anos? Boa pergunta, Felipe. Difícil a resposta. Mas assim, ela já é uma empresa, para quem não sabe, não acompanha, já deve ter ouvido falar na NVIDIA, mas a NVIDIA hoje ela já vale mais de $1 trilhão, né? Porque a gente, um tempo atrás, eu lembro, há um bom tempo atrás, na verdade, quando o Warren Buffett comprou as ações da Apple, e muita gente falou que ele tinha comprado tarde, né? A empresa valia $400 bilhões, já era um montante bem grande, era um número bem grande, bem expressivo, né? Hoje a Apple vale mais de $3 trilhões, né? Obviamente que passou bastante tempo também, né? A NVIDIA ela já vale seu $1 trilhão, já é uma empresa extremamente representativa e grande. Ela tem crescido a taxas maiores do que as Big Techs, até por ser menor, de fato, e vê no seu mercado um potencial muito grande. A NVIDIA, até a pandemia, ela surfou muito o mercado de games, e na pandemia isso ajudou ela, né? Ou seja,
placas para games, especialmente, e quanto mais pessoas ficando em casa, mais necessitando de melhor qualidade de vídeo e processamento de dados, ela surfou muito bem isso. Mas ela sempre teve, já há muito tempo, inclusive também a questão da placas para mineração, né? Perdão, mineração de cripto, ela também é o cara que era preparado para isso. E já de um tempo para trás, ela já vinha investindo muito em inteligência artificial, e agora ela está colhendo os frutos. Ela até então, ela vinha investindo muito, apostando muito nisso, em chips específicos para carros, para reconhecimento facial, para isso, para aquilo, e agora ela parece ser o cara que surfa sozinho, né? Agora, normalmente em mercados que crescem ou que têm uma oportunidade muito grande de crescimento, você não vai conseguir surfar isso sozinho, né? O eBay não surfou sozinho, veio a Amazon e acabou quase com o eBay. O Yahoo não surfou sozinho, veio o Google e refez, entrou no seu mercado e conquistou o seu mercado. Então, eu tenho um certo receio em relação ao valuation da NVIDIA, não em relação à empresa, excelente produto, mas hoje ela já negocia, colocando todo esse crescimento que eu falei para vocês, 300% de lucro, né? Se ela entregar isso, ela ainda assim negocia 50 vezes lucro, né? Que é quase que o dobro do Google, por exemplo. Então, é isso que me incomoda só um pouco nela. É um bom negócio, mas não necessariamente bons negócios são sempre bons investimentos, né? Não no patamar atual. Sempre fala disso, né, Will? Não necessariamente bons negócios são bons investimentos. Mas só para finalizar esse contexto de inteligência artificial e NVIDIA, claro que tem um setor gigantesco trabalhando, empresas menores, muito menores, inclusive, do que NVIDIA, trabalhando nesse segmento, descobrindo coisas novas nesse segmento, e a expectativa do que NVIDIA trouxer de guidance, trouxer de earnings também, isso pode influenciar o setor. Você vê esse setor, e aí seja por meio de empresas específicas ou um ETF específico desse setor, tendo esse crescimento, tendo esse desempenho ainda melhor nos próximos meses ou, de repente, até nos próximos anos, por conta dessa virada de chave da inteligência artificial que parece veio para ficar e a gente não vai se desvencilhar desse contexto tão cedo, né? Sim, para quem não tiver problemas com a língua inglesa e quiser, acho que ainda você tem os conferences de resultado, quando as empresas falam sobre o seu resultado, os CEOs, CFOs e tudo mais. No caso da NVIDIA, eu ouvi o último, né? Vai acontecer hoje, inclusive, quem puder participar, super interessante. Não tem como não ficar entusiasmado, não ficar realmente acreditar que existe uma nova revolução acontecendo e que vem e que é só o início, né, nessa questão de inteligência artificial. A NVIDIA ela salientou muito isso. A NVIDIA falou que para que as empresas consigam se utilizar mais de inteligência artificial em diferentes mecanismos, em diferentes vertentes, né? Pode ser um chat de atendimento ao seu cliente, pode ser melhoras nos softwares de atendimento ou planilhas de Excel, PowerPoint que você otimize, enfim, tudo que você imaginar dá para colocar inteligência artificial ali, e se não só as pessoas, mas as empresas passarem a utilizar mais isso, você tem um volume de investimentos gigantesco que deveria ser feito em chips e processamento de dados e armazenamento de dados. Então, assim, a NVIDIA bateu nessa tecla que é só o início de uma grande revolução, de um grande crescimento que você vai ter pelos próximos anos, algo semelhante àquilo que a gente viveu durante o boom de internet, ou melhor dizendo, não o boom, né, porque teve o boom e o burst, né, mas aquilo que a gente viveu em termos de revolução e melhora de produtividade com a internet. A gente teria com a inteligência artificial nos próximos anos. Mas não é uma coisa de um ano, é uma coisa de 10, 15, 20 anos. Né? Veja que a bolha das .com, quando você falava muito sobre a internet, ainda era tudo muito incerto, ela acontece 20 anos atrás. Hoje a internet é uma realidade, a gente está aqui, eu estou em Miami, vocês estão aí em São Paulo. A gente está fazendo uma entrevista e está funcionando tudo. Então, assim, e essa é a ideia da inteligência artificial. Acho que assim, é um negócio realmente que veio para ficar e que vai avançar muito nos próximos 20 anos. E aí eu acho que nesse sentido, esses calls assim, com as empresas são muito interessantes porque eles te levam a entender por que pode acontecer isso de fato.
Will, mudando um pouquinho aqui de assunto, né, saindo um pouco dessa questão da discussão aí, dessa expectativa, inclusive, de NVIDIA sobre o resultado, eu quero trazer uma outra expectativa, tentar entender também um pouquinho da sua expectativa em relação ao simpósio aí de Jackson Hole que acontece nesta sexta. Fed deve manter o discurso duro, igual ali da última ata? Será que Jerome Powell vai reiterar aquele posicionamento mais rígido, inclusive, né, que a gente viu ali do Banco Central, refutando qualquer, inclusive, esperança, de repente, aí de uma virada na política monetária americana? Boa, para quem não, até para familiarizar, né, sempre a gente está falando dos Estados Unidos, eles não estão tão acostumados, mas anualmente tem um simpósio econômico que acontece nesse lugar chamado Jackson Hole, que fica realmente entre montanhas, por isso, né, o nome é um buraco, né? É um local entre montanhas no Wyoming e é uma estação de esqui super bacana, obviamente que agora não tem neve, né? A gente está no verão aqui no hemisfério norte. E por que ele é relevante? Porque vários banqueiros centrais do mundo inteiro, PhDs em economia, é realmente um simpósio econômico de pessoas que fazem política monetária no mundo inteiro e vão ali comentar aquilo que esperam sobre a economia e as suas expectativas em relação a juros, inflação, política monetária. E isso acaba impactando os mercados. Sempre quando o presidente do Banco Central americano ele fala, isso impacta o mercado. E você tem vários outros renomados economistas falando lá. Então vai ser super importante. O Jerome Powell ele vai falar só na sexta-feira de manhã. Então deve repercutir no mercado, talvez entre sexta, mas eu diria que até mais na semana que vem, né? Vai reverberar, vai ecoar no mercado aquilo que ele vai falar. E ele tem uma missão árdua, né? Assim, de tentar falar sem direcionar nada, sem dizer aquilo que vai ser feito olhando para frente, ainda que o mercado vai tentar pegar nas entrelinhas. Mas vai lembrar que um ano atrás ele foi lá nesse mesmo simpósio e falou que o Banco Central ia lutar contra a inflação, para trazer a inflação de volta para a meta, para jogar a inflação para baixo. Você tinha uma inflação muito alta. Então, assim, o CPI estava rodando na casa de 8%, então hoje o CPI já roda na casa de 3%. Então, acho que o Jerome Powell vai aproveitar para falar e dizer o seguinte, né, lembram do que eu falei que a gente ia lutar contra a inflação, a gente ia trazer a inflação de volta para vencer, né, a inflação, jogar a inflação para baixo. De fato, ele conseguiu, né? Acho que ele vai dar comentar, né, que eles conseguiram atingir esse objetivo e conseguiram atingir esse objetivo com uma redução de PIB que não jogou a economia numa recessão ou numa contração muito forte. Então vai ter esse ponto assim de positivo, dele chamar a atenção para que, o que a gente fez, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente prometeu aqui um ano atrás. Mas também, olhando para frente, ele vai salientar que, a inflação ela não está ainda na meta, está em 3,2, tem que vir para 2, ainda tem um caminho, ainda tem algum trabalho a ser feito. Se a gente pensar, ainda tem um mês para a decisão de juros, que vai ser dia 20 de setembro, então ele não vai dar nenhum direcionamento em relação a isso, tem mais dados para sair, tem payroll para sair na semana que vem, se não me falha a memória. Então, eu acho que assim, ele vai chamar atenção para aquilo que já foi feito, as conquistas que foram feitas, e reforçar aquele discurso que ele fez aí em dia 26 de julho, de que ainda tem muito trabalho, a inflação não está ganha, pode ser que suba juros no futuro, quem sabe, deixar aberto mesmo a porta, data dependent, acho que vai ser mais ou menos por aí. Inclusive, você falou aí um trecho importante, né, Will? Inflação não está ganha. A possibilidade, vamos pensar aqui, né? A possibilidade dessa inflação se mostrar até um pouco mais resistente do que o esperado. A gente viu, falta ali, né, um caminho a ser percorrido para voltar para a meta. Isso, de certa forma, né, você acha que pode, sim, seguir aí, né, sendo uma preocupação, essa possibilidade justamente deixe em aberto a possibilidade da política monetária se estender aí mais com esses juros altos aí por mais tempo? Já, né, ele vem deixando em aberto, e próprios dirigentes do Fed eles têm deixado relativamente em aberto, até porque, né, não dá para esquecer aquilo que eu comentei quando eu estive em São Paulo, o preço de petróleo, né, estava nas mínimas, ele sai de 70, vai para 80 dólares, a gente aqui nos Estados Unidos já começa a pagar uma gasolina mais cara, o PPI veio acima do esperado, isso tem impacto também no CPI, na inflação final ao consumidor, né? Então, assim, e dado que a inflação não está na meta dos 2%, ainda tem um caminho, né? O Fed deve continuar ainda com essa porta aberta, mas eu acho que o cenário base não é que o Fed vai subir mais juros, não.
tá? O cenário base é que o Fed vai manter esses juros. A ideia do higher for longer, né? Assim, vai manter por um bom período até que, de fato, essa inflação ceda. Vamos lembrar que a gente tem hoje juros entre 5,25 e 5,5 aqui nos Estados Unidos e uma inflação rodando a 3,2. Então, você já tem juro real, né? O juro acima da inflação. Você já tem política monetária restritiva. Agora tem que deixar essa política fazer efeito, né? Você já deu bastante remédio, né, para o paciente, agora tem que deixar fazer efeito. William Castro Alves, sempre muito bom o papo contigo, obrigada. Boa semana para você. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigadão, Paulo. Obrigadão, BMC, que agora está em TV a cabo também, né? Está na TV, e um dos primeiros a sempre dar o espaço aqui para a gente falar sobre economia internacional, investimentos fora. Então, parabéns aí para vocês e muito obrigado pela oportunidade.